E aí, meus amigos, você tá bem? Mas você tá bem de verdade? Você não tá falando isso da boca pra fora não, né? Você não tá mentindo não, né? Você tá bem? Você tá bem com Cristo? Bem com a vida que o Senhor te deu? Olha aí, mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Quantas pessoas gostaria de ter a tua vida? Olha aí, você tem motivo para agradecer. Você está vivo, está bem, está assistindo aqui. Olha que maravilha. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito. Eu também estou bem. Obrigado por perguntar. Tudo vai bem, graças a Deus. Eu estou aqui no meu novo escritório para poder gravar. E hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante. Há um bom tempo eu já tenho comentado aqui nos vídeos que eu tenho estudado sobre o livro de Atos. E logo no começo tem um versículo que capturou meu coração, que é Atos, capítulo 1, versículo 8, que eu vou resumir, que vai dizer que o Senhor está falando para os seus discípulos, e aí ele diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e pelos confins da terra. Olha só que interessante. A Bíblia vai dizer que nós receberíamos poder. Só que quando a Bíblia fala que nós vamos receber poder, esse poder do Espírito Santo, ele precisa ter um indicativo de propósito. Para quê? Ninguém recebe poder porque você é bom bastante, você é bonito bastante, você é autossuficiente. Receber poder para que você arranque aplausos da pessoa. Não. Na verdade, a Bíblia fala que nós vamos receber poder, porque descerá sobre nós o Espírito Santo e precisa de um indicativo de propósito. E o propósito é para sermos as suas testemunhas. E é aqui que capturou meu coração. Porque hoje em dia, o que é uma testemunha? Quando a gente fala de testemunha, a gente já remete à pessoa que recebeu uma bênção, e aí ela vai lá na frente contar um testemunho. Aí ela vai contar que Deus abriu os céus, eu recebi meu trabalho, a porta de emprego se abriu, eu consegui meu carro, a minha casa, tudo vai bem, consegui coisas extraordinárias e tal. Só que na verdade isso não é um testemunho. Isso é você contando algo que Deus fez na tua vida. Só que se a gente pegar a etimologia da palavra, não representa um testemunho, porque a etimologia da palavra, o testemunho, ele significa martis, ou seja, que é o martírio. É você se doar, se entregar completamente por uma verdade, por algo. Então, quando Jesus ele fala que nós receberemos poder e descerá sobre nós o Espírito Santo, Jesus está falando assim: olha, vocês terão uma causa para morrer, dar nesta verdade. E aí eu fiquei impressionado com isso, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como que a Bíblia ela é rica nos detalhes e ela poderia falar tantas outras coisas, mas ela liga o recebimento do poder do Espírito Santo com a nossa ação de vida diária, com o nosso estilo de vida, com aquilo que nós podemos oferecer ao Senhor e ganhar essa causa de vida para nós vivermos e morrermos por Cristo. Porque na verdade o testemunho ele não é para nós sermos debatedores de Cristo, defender a verdade, de querer você ir para debates e provar que Cristo é real. Isso não é ser testemunha. Não é também você ser um teólogo, um grande teólogo. Hoje eu faço teologia. Eu amo teologia. Teologia também não esfria o crente, muito pelo contrário. Teologia ele faz o coração do cristão queimar ainda mais por amor de Cristo. Mas ser uma testemunha não é ser um teólogo, não é você somente conhecer a Cristo e saber todas as respostas ou tentar saber todas as respostas de todas as coisas. Não é só você ser um influenciador religioso, de você abrir uma live, de poder falar de Jesus, enfim, não é isso, não é somente isso. Na verdade, ser testemunha é você de fato morrer e viver para Cristo. É você viver uma vida condicionada para Deus. É você falar daquilo que você viu e ouviu e experimentou. É você de fato pegar a causa do Evangelho e transformar como um estilo de vida. E foi isso o que os apóstolos, nossos irmãos primitivos, fizeram. E essa é a causa, esse é o resultado da igreja se expandir. Eu não digo somente de expansão
territorial, mas é em expansão espiritual. Você vê que a igreja de Atos dos Apóstolos, elas não tinham necessidade de nada, porque todo mundo tinha tudo em comum, porque eles entenderam a causa do evangelho, eles entenderam essa parte de repartição, eles entenderam que Cristo amou tanto, que eles viveram essa verdade e repartiram tudo aquilo que ele tinha, repartiram palavra, comida, sentaram à mesa, estavam reunidos nos templos e nas casas. Então você vai ver que muitos momentos o Senhor, ele tem operado no Senhor, nos seus discípulos, ele tem derramado esse poder, mas tem um propósito para nós sermos testemunhas. Nós não temos o poder do Espírito Santo para fazermos grandes pregações, grandes aulas, cantarmos bem, muito pelo contrário, mas nós precisamos para exaltar e glorificar o nome do Senhor com o que nós temos. É pegar daquilo que o Senhor nos deu e fazer voltar para a glória dele, porque ele tem derramado poder para que o nome dele seja engrandecido. Então, a vida dos apóstolos, elas foram uma testemunha, por quê? Porque eles operaram e andaram com Cristo. Eles viram e ouviram daquilo que Cristo vivia. Eles entregaram a sua vida para Cristo. Eles viveram esse estilo de vida que o Senhor vivia. Eles reproduziam o seu conhecimento, os seus aprendizados, e eles testemunharam a ressurreição. E aí você olha para isso e pensa, Igor, beleza, eu não vi o Senhor, meus olhos não vi, mas a Bíblia te chama para ser um testemunho, porque nós temos hoje a palavra do Senhor. E quando você lê a palavra do Senhor e você pratica essa palavra, você está sendo uma testemunha aqui nessa terra, porque você está andando de acordo com as palavras do Senhor nesta terra e o poder dele virá sobre você. E aí eu estava lendo um livro do Max Lucado, Simplesmente como Jesus, e aí tem um capítulo que ele vai falar sobre a verdade. E eu gostaria de ler um trecho que eu achei sensacional para você ter clareza do que é de fato uma testemunha. E aí ele começa. Uma mulher apresenta-se diante de um juiz e de um júri, coloca uma das mãos sobre a Bíblia e a outra a levanta e assume um compromisso. E qual é este compromisso? Que nos próximos minutos, tendo Deus como seu ajudador, ela declara: falarei a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Glória a Deus por isso, porque essa é a nossa vida. Nós falaremos a verdade, viveremos a verdade, não vamos trocar a verdade por nada. E qual que é a verdade? A verdade é que Cristo veio, morreu, ressuscitou e vive para sempre. É esse Cristo que nos cativa, é esse Cristo que nos dá vida, é esse Cristo que nos empodera para vivermos as coisas extraordinárias dele. Ai, gente, como eu amo Jesus, como eu amo ser testemunha de Jesus, porque ser testemunha é você experimentar a Cristo e conseguir repassar Cristo para onde você vai, é viver essa verdade, é em meio à pressão, em meio à opressão, em meio ao luto, em meio à tormenta, à perseguição, você vai declarar: eu falarei a verdade, nada mais do que a verdade, porque eu vivo pela verdade de Cristo. Isso é ser uma testemunha de Jesus. É o que Pedro e João, eles declaram ao serem presos. E eles são impedidos de falar de Cristo. Os chefes, os saduceus, os fariseus pegam Pedro e João e falam assim: vocês estão proibidos de falar desse homem. E aí João e Pedro, eles declaram: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ai, meu Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Independente do que fizerem com a gente, independente de onde que nós estaremos, nós não vamos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Que essa seja a nossa vida, que esse versículo seja encarnado dentro de nós, que você seja a encarnação desse versículo, sabe? De você viver esse versículo, que eu não vou deixar de falar do que eu vi, do que eu vi na palavra, do que eu vi os feitos do Senhor, do que eu vi Ele fazendo na minha vida, do que eu tenho ouvido diante dEle, porque a minha fé aumenta porque eu tenho escutado mais da palavra dEle. Então seja uma testemunha. Gente, tem um versículo em Romanos que vai dizer que a criação está aguardando a grande expectativa das manifestações dos filhos de Deus.
E a pergunta do Espírito Santo para nós neste dia é: cadê os meus filhos? Cadê as minhas testemunhas? Cadê aqueles que vão falar: eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi? Para de se esconder, cara. Para de querer ser o impostor, para de querer ser tipo 007, sabe? As pessoas precisam saber da tua história, as pessoas precisam saber de Cristo, as pessoas precisam conhecer mais a Cristo do que a você mesmo. Eu tenho um lema na minha vida, que todas as pessoas que eu me aproximo, todas as pessoas que têm uma amizade comigo, elas precisam saber o que Cristo fez em mim. Esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa e eu falei toda a minha história, tudo aquilo que Cristo fez, e ela olhou e falou: uau! Parece que é mentira. Eu falei: pois é, aqueles que não me conhecem acham que isso não era possível, mas eu chamei uma pessoa que conviveu comigo há muito tempo e eu falei: conta como eu era. E aí quando aquela pessoa falou, ela falou: uau! Olha o que Cristo pode fazer. Então as pessoas precisam saber, gente, o que Cristo tem feito na tua vida. Abra a tua boca. Não somente fala, mas viva tudo aquilo que Cristo preparou para você. E aí sim as pessoas se achegarão a Cristo. Aí sim as pessoas conhecerão a Cristo. Aí sim as pessoas terão a oportunidade de serem salvas e libertas por Cristo. Mas pelo amor de Deus, assuma a sua posição de testemunha. Viva pela verdade. Você tem uma causa não só para viver, você tem uma causa para morrer. E a causa é Cristo Jesus, a esperança da glória. Que Deus te abençoe. Se você ficou até aqui, gostou, eu vou pedir para que você curta, se inscreva, compartilha. E eu espero que essa mensagem tenha cativado o seu coração, balançado ao ponto de você fazer alguma coisa para Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Falou, falou.